Mente ou coração? Pelo que você se deixa guiar? O que é a razão e o que é a emoção? O quanto elas se misturam? No TV Câmara Entrevista de hoje, vamos entender um pouco mais sobre essas subjetividades do ser humano, partes que são difíceis de explicar, mas que determinam cada ação do nosso dia a dia. E para falar sobre esse tema, convidamos o psicólogo Valdemir Eusébio. Tudo bem, Valdemir? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela participação. E para começar, razão ou emoção? Podemos conviver harmoniosamente com as duas? Sim, a ideia é que sim, a ideia é que a gente possa conviver muito bem com as duas e o grande segredo é a gente encontrar o equilíbrio entre razão e emoção, o que é uma coisa muito difícil no nosso cotidiano. A gente tem uma vida muito dinâmica, principalmente nesse século, onde a gente muitas vezes tem que tomar decisões de forma muito rápida, conviver com inúmeras dificuldades ao mesmo tempo. Então, conciliar razão e emoção tem sido aí um desafio, né, nos dias de hoje. Você acha que existe um espaço determinado no nosso cotidiano onde cada uma das duas deve ser aplicada? Ou é essa mistura das duas mesmo? Quer dizer, cada decisão você tem que ponderar essas duas características, ou existem algumas coisas que tem que ser emoção, outras tem que ser razão? É possível essa separação? Na verdade, quando a gente fala de razão e emoção, a gente está falando de uma relação aí de interdependência. Então, na maior parte das vezes, a gente precisa, sim, usar, talvez, numa maior proporção a razão, mas considerar as variáveis emocionais, que ou devem estar numa tomada de decisão, por exemplo, ou devem ser evitadas. Mas existe sempre uma relação de interdependência, tanto numa tomada de decisão onde você precisa usar mais razão do que emoção, quanto vice-versa. E como que a gente define exatamente o que é a razão e o que é a emoção? Tá. Bom, toda vez que a gente fala de razão, a gente precisa falar de uso de faculdades, de intelecto, de raciocínio, para a gente ter de alguma forma premissas que ajudam a formar conceitos, a tomar decisões. Então, a gente usa o intelecto para tomar uma decisão ou para formar algum conceito. Quando a gente fala de emoção, a gente está falando de uma reação química. Tá? A gente está falando de uma reação química e neural. Então, fala-se muito, por exemplo, em emoção, com uma coisa que está lá no coração, ou alguma coisa que está solta, mas na verdade não é bem assim. É um processo químico mesmo que ocorre dentro do nosso corpo, então tem uma dimensão física, e toda vez que a gente está sob uma emoção, a gente tem um estado corporal que é alterado. Então, o que seria a emoção? A emoção é um estado de alteração que a gente tem no nosso corpo, que é feito de forma química e neural. Isso seria a emoção. Eu gravei um programa, Valdemir, com o pessoal do Neuróticos Anônimos. E eles falaram que já pensaram, inclusive, em mudar o nome do grupo para doentes emocionais. Porque eles percebem que é o descontrole das emoções que acabam levando as pessoas a um certo desequilíbrio. E eles trabalham a ideia de que você não deve anular as emoções, mas sim controlá-las e não perder o controle delas. Como controlar as emoções? O controle das emoções, eu diria, Elton, tem muito a ver com um treino que a gente faz ao longo da vida. Ninguém nasce preparado para controlar as suas emoções, até porque ao longo da vida é que você vai entendendo esse processo seu aí de estar submetido a fortes emoções. Então, se você consegue ao longo da vida treinar o controle das emoções, é bem provável que você seja cada vez mais bem sucedido, né? Nas relações diárias, nas relações com pessoas, na relação do trabalho e tudo mais. E realmente esse é um grande problema, porque boa parte das pessoas não recebe esse treino que começa muitas vezes dentro de casa. Um bom treino começa com bons modelos. E quando você não encontra bons modelos, dificilmente você consegue ser um bom aluno, eu diria assim, no que diz respeito a essa inteligência emocional, que é boa parte o que a gente está falando aqui hoje, né? Durante muito tempo a gente não trabalhava com essa ideia da inteligência emocional. A gente trabalhava, talvez, não sei se mais racionalmente, o desenvolvimento da inteligência. E hoje a gente percebe, por exemplo, você tem experiência como no mercado de trabalho, com RH, que você ter a chamada inteligência emocional pode ser um diferencial
inclusive para até se sobrepondo a alguns critérios técnicos. Se você tiver duas pessoas disputando uma vaga, as duas com o mesmo nível de conhecimento, mesma titulação, essas características da inteligência emocional podem ser um critério de desempate. É isso mesmo ou essa é uma impressão que eu tenho? Poxa, Elton, você tocou num ponto assim que é crucial em relação ao mercado de trabalho. Hoje, infelizmente, a gente vê muitos problemas no mercado corporativo que começam lá no processo de contratação, onde na maior parte das vezes prevalecem as competências técnicas daquele profissional. Então, a gente tem ali um gestor que precisa fazer uma contratação porque precisa de uma entrega rápida, que de repente ele já acordou com um cliente e ele precisa de alguém, entre aspas, pronto. E essa pessoa pronta, na maior parte das vezes, é alguém que sabe desempenhar aquele papel, aquela atividade técnica. E pouco se olha na questão emocional. Pouco se olha para as questões comportamentais. E é aí que boa parte dos problemas dentro do mundo corporativo começa. Por quê? Alguém que não vem preparada e que ao longo ali da sua atividade na empresa não recebe essa preparação dentro do campo da inteligência emocional, não aprende a lidar com as suas emoções e não é capacitada para isso, é alguém que vai ter problemas e que, claro, também vai levar problemas para a empresa onde está. Então, esse é um problema que a gente identifica com muita frequência dentro das empresas, porque num momento ali de tomada de decisão, infelizmente, na maior parte das vezes tem prevalecido as habilidades técnicas e tem se deixado de lado a parte emocional, a parte comportamental das pessoas. Mas, Valdemir, quando a gente fala em inteligência emocional, o que exatamente a gente está dizendo? É possível desenvolver essa inteligência? E uma outra pergunta, como que eu identifico se uma pessoa tem inteligência emocional? Porque aparentemente as pessoas são, como diz todo mundo é normal, né? De perto ninguém é normal, diz o Caetano Veloso, né? Como que a gente chega assim tão perto, então, para perceber essas características da inteligência emocional? Poxa, eu acho que a gente precisaria talvez até de um programa só para inteligência emocional, né? Porque aqui hoje a gente está falando talvez dessa relação de dualidade aí, razão e emoção. Mas quando a gente fala de emoção e sobretudo de inteligência emocional, a gente está falando de um conjunto de habilidades que vão ser utilizadas para melhorar os relacionamentos interpessoais e as relações de emoções que as pessoas têm umas com as outras. Então, assim, que conjunto de habilidades é esse que compõe a inteligência emocional? Bom, a gente vai falar de autocontrole. Então, como é que eu identifico alguém que tem inteligência emocional? Primeira coisa é você verificar se essa pessoa tem autocontrole. Então, esse seria um dos pilares da inteligência emocional. Além do autocontrole, a gente tem a questão do autoconhecimento, que eu diria até que é essencial para você ter o autocontrole, porque de alguma forma você precisa se conhecer muito bem para você saber quais são as situações que demandam de você. Às vezes a gente não sabe o que nos tira do sério. Então, a gente só consegue identificar isso por meio do autocontrole e do autoconhecimento, principalmente do autoconhecimento. E aí você sabe o que te tira do sério e você vai utilizar o autocontrole nesse tipo de situação. Então aqui a gente já está falando de dois elementos que eu diria que são dois pilares da inteligência emocional. Além disso, a gente tem motivação, ou seja, qual é o seu drive? A gente costuma usar isso muito esse jargão aí no universo corporativo, né? O que te motiva, o que te direciona para realizar as coisas na vida? Isso é uma coisa que compõe também a inteligência emocional, porque de alguma forma uma vida também sem propósito é uma vida uma vida onde as emoções também ficam muito misturadas, muito bagunçadas. Bom, um outro ponto são as habilidades sociais. Eu diria que nesse pilar aí das habilidades sociais também reside muitas coisas. Aí a gente está falando especificamente de relações humanas. O que é uma pessoa que tem, por exemplo, habilidades sociais? É uma pessoa que consegue iniciar bem um diálogo, concluir bem um diálogo, consegue fazer críticas, consegue receber bem críticas, que é algo que a gente tem visto hoje que tem sido difícil também, né? Feedback, né? Então, quando a gente fala de habilidades sociais, em geral, a gente está falando disso, né? Então, assim, todos esses elementos que eu coloquei aqui, eles compõem esse conjunto de habilidades que a gente vai chamar de inteligência emocional. Bem, mas, por outro lado também, uma vida também só pautada na racionalidade, ela também pode apresentar... não vou dizer falhas, mas ela também pode não ser completa. A gente precisa das emoções, né?
Eu tenho um filósofo chamado Bauman, que ele fala da modernidade, da pós-modernidade, e ele fala que o projeto da modernidade, que era um projeto da razão, né, da ciência, ele também fracassou. Porque a ciência também nos trouxe a bomba atômica, a ciência nos trouxe, a razão nos trouxe uma série também de contradições da vida. E que ele diz que é preciso, então, um novo projeto, que não seja tão só o racional. O racional também não deu conta do que é viver, né, da existência. Como que você vê essa questão da racionalidade? A razão, principalmente nos dias de hoje, ela está cada vez mais destituída de premissas. A razão nos dias de hoje ela está muito individualizada, que eu acho que é essa grande discussão que o Bauman vai fazer, né? Principalmente lá em Modernidade Líquida, onde ele vai falar da liquidez dos relacionamentos. E uma coisa que eu acho muito interessante que ele fala é essa questão da destituição da verdade, né? Então hoje a razão ela não está numa premissa em que todas as pessoas vão se apoiar para de alguma forma fazer julgamentos e tudo mais. Hoje a razão ela está na cabeça de cada uma das pessoas, e aí torna-se difícil então você arbitrar e você construir normas sociais, né? Regras universais, gerais, né? Sendo que isso é uma coisa que está totalmente individualizada. Então, daí a gente começa a viver um problema que é essa crise da razão, né? Porque de forma muito individual, como é que a gente vai arbitrar e como que a gente navega nesse terreno? E até precisamos mais ainda, então, da emoção, porque vamos ter que saber conviver, saber lidar com a diversidade, saber dialogar, né? Isso, e principalmente nessa questão das emoções, voltando até lá na inteligência emocional, não basta você simplesmente conhecer esse conjunto de habilidades. Você precisa, as premissas quando a gente fala de inteligência emocional estão em você conhecer a si mesmo e saber lidar com o que você conhece de você mesmo, você conhecer o outro e lidar também com aquilo que o outro conhece a respeito dele em relação ao que ele estabelece de relações com o mundo. Então, veja que inteligência emocional não tem só a ver com as minhas emoções, com o manejo das minhas emoções, mas eu preciso também entender como é que o outro se relaciona com o mundo, e aí vem o outro pilar da inteligência emocional, que é a empatia. E aí, quando a gente fala em empatia, a gente entra num terreno muito árido, porque geralmente quando se fala de empatia, fala-se muito em se colocar no lugar do outro, né? Mas eu sempre digo que é mais que isso, porque você precisa, quando se fala de empatia, conhecer as necessidades emocionais do outro. Então você precisa saber se o outro, aquilo que ele está sentindo é vergonha, se é culpa, e é um exercício muito difícil, porque a gente está acostumado a enxergar o outro sob a nossa ótica, né? Há especialistas que vão dizer, por exemplo, que empatia não existe, porque você jamais consegue se colocar no lugar do outro, porque você tem uma história de vida que é única, né? Então, é algo extremamente complexo da gente exercer no dia a dia, e é claro, esse é um discurso que está muito nas prateleiras, né? Aí hoje em dia, como se fosse algo fácil, mas na verdade não é fácil, isso envolve muito treino. Fico imaginando esse treino, a gente pensar então que a gente pode classificar as pessoas entre pessoas racionais e pessoas emotivas, ou todos nós somos os dois ao mesmo tempo? Nós somos os dois, tá? O que acontece é que a gente tem situações específicas em que a gente tende a utilizar mais um ou outro para fazer, por exemplo, julgamentos. Isso está muito presente na psicologia, dentro, por exemplo, dos testes psicológicos, dentro de teorias. O próprio Jung fala disso, né? Quando ele fala dos tipos psicológicos, ele fala de um modelo de julgamento ou orientado pelo pensamento, ou orientado pelo sentimento. Então isso está muito presente na psicologia. E o que a gente busca entender no comportamento do ser humano é justamente isso. Quais são as situações em que a pessoa tende a utilizar mais a razão ou a emoção para tomar decisões? Mas não daria para a gente dizer que alguém é 100% razão ou é 100% emoção. Tem pessoas que são super racionais, mas, por exemplo, quando vão a um campo de futebol, se perdem ali na paixão pelo esporte e tem um outro comportamento. A gente vê isso. O trânsito, eu acho que é uma grande arena onde a emoção acaba prevalecendo sobre a questão da razão. Você tem algum outro exemplo de um desequilíbrio que fica muito gritante entre essas duas características, entre essas duas formas? Olha,
Esse desequilíbrio hoje, Elton, ele está presente nas mais diversas áreas da vida. Por quê? Porque isso pertence à história de vida de cada um de nós. Então, a gente vê hoje o desequilíbrio, e aí falando até um pouco da minha atividade profissional, dentro da psicoterapia e tudo mais, a gente vê o desequilíbrio nos relacionamentos familiares, ou seja, tem pessoas hoje que infelizmente não pode ter um contato com um parente X ou um parente Y que, né, perde o equilíbrio, sai do eixo, né, como se diz no popular. As relações profissionais também têm sido relações em que às vezes participar de uma reunião pode ser algo para alguém extremamente aversivo e que de alguma forma já desperta ali uma série de emoções indesejáveis. Então essa situação de desequilíbrio hoje, ela está presente nas mais diversas áreas da vida. E aí vai a questão, voltando lá a um pilar que a gente falou da inteligência emocional, do autoconhecimento. A gente não conseguiria aqui, nesse programa de hoje, levar uma receita, né, para cada pessoa em relação a como trabalhar autocontrole, como trabalhar a diminuição do estresse, porque cada um tem a sua história de vida. Mas a pessoa, a partir desse exercício de autoconhecimento, ela consegue identificar o que na vida dela geralmente a tira da questão do controle emocional, né? E esse controle emocional, a gente, já que tanto o controle emocional quanto a razão, a gente pode desenvolver, pode aprender, quais seriam os espaços principais, se é que é possível identificar, onde a gente vai desenvolver mais o nosso lado racional e o outro onde desenvolveríamos mais as nossas emoções? Se é possível separar. Eu sei que o tempo inteiro elas caminham juntas, mas existem alguns espaços assim na sociedade, ao longo do nosso processo de aprendizagem, onde isso está mais marcado, essa diferença? Eu diria que sim. A gente tem aí, numa visão bem clássica, a academia como o grande centro, né, de desenvolvimento da nossa razão, né? Porque quando a gente fala em usar o intelecto, quando a gente fala em usar o raciocínio para fazer julgamentos, que é aí a grande questão da razão, a gente vai enxergar onde esse raciocínio, né? Hoje a escola ainda é a grande instituição que nos ajuda a dialogar, a entender, a absorver conceitos por meio da razão, né? É claro que as duas coisas sempre andam juntas, ou seja, a escola hoje é uma instituição onde só se desenvolve razão? Não, a escola é um berço também para se desenvolver a emoção e a inteligência emocional, porque tudo ali está muito junto. Mas onde é que eu poderia trabalhar muito as emoções? Hoje, trabalhar a emoção é algo que também está presente em qualquer contexto, no esporte, na música, enfim, em todas as áreas. Mas eu tenho visto, principalmente na minha atuação profissional, pessoas que vão buscar um lugar para desenvolver a emoção, que é, por exemplo, na psicoterapia. No processo psicoterapêutico, geralmente a pessoa que tem dificuldade em lidar com as suas emoções vai ter aí, por meio de uma ajuda profissional, por meio de técnicas, instrumentos para poder lidar com essas situações e trabalhar, né? Não só o controle emocional, como a inteligência emocional como um todo. Tá joia. Bom, esse é o programa TV Câmara Entrevista. Estamos conversando aqui com o Valdemir Eusébio, psicólogo. Estamos falando hoje sobre razão e emoção. Vamos para um breve intervalo e até logo.